Prontinho, pessoal. Eis-me aqui. E vamos, então, dar seguimento, né? Aí as nossas aulas. Nossa aula já de número 4, já avançamos bastante, né? Tanto no número de aula, como já vimos também bastante conteúdo. E o nosso conteúdo, né? Vamos apresentar um conteúdo novo, né? Que nós dividimos dessa forma, né? Nossa ementa. Então, todo dia nós temos aí um material novo para compartilhar. Tá? Então, como temos feito aí nos dias anteriores, vou aqui, pessoal, colocar o material, vou pedir a confirmação de vocês, para que nós possamos iniciar na certeza de que todos estão tendo acesso ao material, visualizando o nosso material certinho. Vou lá compartilhar. Visualizam? Conseguiram visualizar já, pessoal, aí o material? Já, né? Beleza. Então, agora eu vou só colocar em forma de apresentação e, como das outras vezes, vocês me confirmem por voz, porque quando está apresentando eu não consigo enxergar a movimentação de vocês. Em forma de apresentação, pessoal, já? Já, professora, está tudo ok. Beleza, então. Então, vamos nós, né? Então, dando sequência aí aos nossos conteúdos da nossa disciplina, né, de gestão do capital circulante, do nosso MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria. Hoje, então, nós vamos para a unidade 4. Dentro da unidade 4, nós inserimos aqui 2 tópicos, né? O primeiro, ontem nós começamos os índices de avaliação de ativos, e eu disse a vocês que esses índices de avaliação de ativos nós separamos em 2 blocos. Então, ontem nós trabalhamos o primeiro bloco, né, que foram os prazos médios, e hoje, então, a gente segue vendo índices de avaliação de ativos, só que nós vamos ver a análise do ponto de equilíbrio. E, como um material complementar à nossa aula de hoje, né, o nosso segundo tópico, nós vamos trabalhar a análise do modelo GECOM. Tá? Então, 2 tópicos, um é a sequência, né, do que nós vimos ontem, e que foi bastante extenso, né? Nós vimos porque nós desenvolvemos ali uma parte prática, né? Primeiro, quando nós vimos os prazos médios ontem, nós primeiro vimos toda uma base conceitual, apresentei a vocês as demonstrações contábeis, na sequência, nós aplicamos ali, utilizando as fórmulas que foram dadas, nós encontramos os prazos médios, encontramos os ciclos financeiro e operacional, depois nós analisamos e depois olhamos também um parecer ali geral sobre a situação da Lojas Renner, né? Achei que foi um exercício assim bem completo e por isso assim foi extenso. Hoje, a análise do ponto de equilíbrio vai ser semelhante, só que a base conceitual e o exercício também vai ser mais simples, vamos dizer assim, então a gente consegue trabalhar junto com a análise do modelo GECOM. E ainda também, antes de nós iniciarmos
Hoje, nós vamos trabalhar, pessoal, com a metodologia semelhante ao que nós fizemos na terça-feira. Na terça-feira, eu fiz ali a aula direto, né, até 20 horas, 20h10, e aí, na sequência, eu liberei o exercício para vocês, e aí vocês fizeram e tiveram ali até as 22 horas para trabalhar, tá? Da mesma forma vai ser a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos ver aqui o nosso conteúdo, e ali, quando finalizarmos também por volta de 20 horas, aí os colegas aí da nossa equipe de apoio vão liberar o exercício para vocês, para que vocês possam também devolver até as 22 horas, né? Porque é bem importante a gente ver as aulas expositivas e vocês veem que as aplicações eu estou trazendo, elas assim, já resolvidas, né? Para vocês. Ontem, por exemplo, quando nós fizemos ali o exercício dos prazos médios, eu apresentei toda a resolução. E é muito importante parar ali um tempinho para a gente exercitar isso, até prática mesmo, porque para não ficar só ali no conceito, ou ainda que eu tenha apresentado a prática, mas a prática ela foi apresentada pronta. Então, é muito importante que a gente faça o exercício para que a gente assimile o conceito, né? E como eu disse ali a vocês também, que a gente saiba os porquês. No nosso exercício de hoje, como ele vai ser bem prático mesmo, lá no primeiro exercício, nós tivemos questão assim, de exercício prático, mas tivemos também uma questão conceitual. Hoje nós não temos questão conceitual, tá? Hoje nós temos 2 exercícios práticos. Nós temos a prática do que fizemos ontem, dos prazos médios, e temos também dos ciclos, né? E temos também, na verdade, o nosso exercício ele está centrado nos ciclos. E temos aqui, da mesma forma, nós vamos ter, com o conteúdo que nós vamos ver hoje, também vamos ter questões acerca do ponto de equilíbrio. Então, hoje nós temos 2 questões, tá? E as 2 são de prática, tá? Mas pegando o material que eu já disponibilizei, né, o de ontem, precisava fazer alguns ajustes, eu fiz esses ajustes, já disponibilizei para vocês. Quando finalizar a aula aqui, já peço para disponibilizar o material de hoje para vocês. E outra vez também tem um material de apoio, né, que foi ali disponibilizado, que eu venho recomendando a questão da leitura, mas dá tranquilo para nós fazermos aqui com a sequência, com a lógica das nossas aulas, já a gente consegue acompanhar os exercícios, tá bom? Então, só para a gente aí estar ciente que o nosso exercício de hoje ele vai estar assim, centrado em prática mesmo, né? De aplicação dos conceitos e das fórmulas que nós vamos ver. Porque assim como nós vimos ontem, ali para os prazos médios, algumas fórmulas, para os ciclos, algumas fórmulas, a mesma coisa vai ser aqui para o ponto de equilíbrio. Uma base conceitual, a fórmula e a aplicação, né? E essa aplicação já com uma questão resolvida, desenvolvida, para que efetivamente a gente consiga entender e que faça sentido para a gente os conceitos assim que nós estamos vendo, né? Que a gente consiga realmente aí estar entendendo direitinho. Então, vamos lá, pessoal. Feito esses esclarecimentos, podemos, então, iniciar com o nosso material. Então, os 2 tópicos, né, que eu já mencionei a vocês, e o objetivo, então, da nossa aula de hoje é apresentar os principais conceitos e práticas inerentes, né, ao ponto de equilíbrio e ainda considerações acerca do modelo GECOM. O modelo GECOM, como ele é um modelo de gerenciamento, então ele envolve absolutamente
tudo da contabilidade, do controle de uma empresa, da contabilidade, do planejamento, né, que vem da administração, da economia também, toda a gestão está ali dentro. Então, ele é muito pulverizado. Então, a gente precisa entender como que é esse modelo, o que ele contempla, quais são seus objetivos, quais os seus alinhamentos, né? Então, por isso que nós vamos ter considerações, não temos práticas acerca do modelo GECOM. A prática vai ficar aí para nós por conta dos principais, dos pontos de equilíbrio que nós vamos ver, tá? Entrando, pessoal, já aqui, né, na questão do ponto de equilíbrio. Como temos sempre feito, né, iniciando aí com uma base conceitual, mas a nossa base conceitual hoje ela está bem enxuta. O que é ponto de equilíbrio dentro das organizações? A gente ouve tanto falar do ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, ele se refere ao nível ali de vendas em que não há lucro ou prejuízo, né? Quando chega ali no empate, ou seja, é onde os custos totais eles são iguais às receitas totais. E aí nós temos um gráfico aqui ilustrando, né, a representação gráfica do ponto de equilíbrio. Então, nós temos aqui, né, a receita total. O que é a receita? A receita, na verdade, ela vai ser ali o que foi vendido, né? O preço vezes a quantidade. Né? Então, eu vendi 10 mil unidades a R$15 cada uma. Então, a quantidade que multiplica pelo preço unitário, e aí nós temos, então, a receita operacional bruta, né? Que é aquela primeira linha que nós temos ali na nossa DRE. E os custos totais, eles vão ser os custos fixos. Como que se chega a esses custos aqui, onde há o ponto de equilíbrio? Esses custos que nós estamos falando, né, são os custos fixos e os custos variáveis. Também os custos variáveis multiplicado pela quantidade. Então, é custo fixo mais custo variável multiplicado pela quantidade, e aí nós temos, então, os custos totais. Então, gente, aqui mostrando a abrangência do ponto de equilíbrio total, ok? Mas aí nós vamos verificar, e aqui o próximo slide já nos mostra, que existem 3 tipos de ponto de equilíbrio. Tá? Em uma empresa, ela pode fazer ali a sua gestão, os 3 mais clássicos, vamos dizer assim. Nós vamos ver ali que no modelo GECOM, né, que vem como complementar aqui da nossa atividade de hoje, né, lá no modelo GECOM, ele traz muitas outras ferramentas aí complementares ao ponto de equilíbrio. Tá? Então, os pontos de equilíbrio clássicos são 3. É o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. São 3, tá? Então, nós vamos ver cada um deles. Então, nós vamos ver, primeiro, para a gente não ficar ali preocupado, nossa, um monte de fórmula, né? Não se preocupe que a gente vai ver o conceito, a gente vai ver a fórmula, mas nós vamos aplicar, nós vamos ter dados para que a gente chegue ao ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos ter outro conjunto de dados para que a gente encontre o ponto de equilíbrio econômico. E da mesma forma vamos fazer com o financeiro, tá bom? Então, a gente vai ver, sim, essa parte conceitual, como eu disse a vocês, é muito necessário para tudo que fazemos na contabilidade, falamos da contabilidade, os custos da gestão, de uma forma geral, eles são ciências sociais, então, esse embasamento teórico, ele é absolutamente necessário, para que a gente saiba os porquês, senão a gente não consegue analisar, porque não se analisa o que se conhece. Quando nós vamos
partir para essa etapa de análise, ainda que seja aquela análise básica que eu disse a vocês, né, introdutória, ali só do tripé, né, endividamento, liquidez e rentabilidade, ainda assim, o pressuposto básico é que nós conheçamos as demonstrações contábeis. É necessário que nós entendamos o que é liquidez, o que é rentabilidade, o que é endividamento, porque senão nós vamos ter só ali um conjunto de indicadores que não vai fazer sentido. A mesma coisa aqui. Né? Se nós vamos chegar a 3 pontos de equilíbrio, né, distintos, aqui cada um traz a sua informação específica. Então, é muito necessário que nós saibamos, primeiro, o que é cada um deles, que dados são considerados, né, para cada um desses pontos, para que, então, eles façam sentido e a gente consiga entendê-los. Porque, senão, outra vez, vamos chegar ali a um valor, a uma quantidade, e que pode não fazer sentido para a gente se nós não soubermos o que é cada um deles. Então, aqui, gente, o primeiro deles, tá? O ponto de equilíbrio contábil. Então, esse ponto de equilíbrio contábil, vocês veem que ele está ali, bem ali alinhado, né, com o que? Do conceito geral de ponto de equilíbrio. Ou seja, o ponto de equilíbrio contábil, ele corresponde aí ao ponto em que a receita total é igual ao custo total, né? Então, receita total igual a custo total. E aí nós temos aqui a fórmula, né? Vimos o gráfico lá e já sabemos que para chegar àquele ponto de equilíbrio, então é preciso, né? Vai ocorrer aquele ponto de equilíbrio contábil no momento em que a receita total for igual ao custo total. Agora tem que ficar muito claro para nós o que é receita total e o que é custo total. E aí nós desmembramos aqui embaixo para vocês, né, mostrando o que é receita total, né? Então, como eu mencionei ali quando mostrei o gráfico, mas só para enfatizar, a receita total, ela é o preço de venda unitária, PVU, tá aqui, preço de vendas unitário. Qual é o valor unitário daquele produto, daquela mercadoria? Qual a quantidade que nós estamos vendendo daquela mercadoria? Então, a receita total vai ser a quantidade vendida vezes o seu preço unitário, tá bom? E nós vamos ver, gente, que dentro ali de uma organização, como as empresas, a absoluta maioria delas, né, elas têm ali portfólios diferentes de produtos, né? Então esses pontos de equilíbrios, eles são diferenciados, né? Porque o preço de venda é diferenciado e a quantidade vendida também. Então ali as empresas elas têm esse ponto de equilíbrio por linha, por segmento, né? Porque não vai ser o mesmo ponto de equilíbrio para absolutamente todo o portfólio de produtos ou de mercadorias que aquela empresa trabalha. Ok, então já sabemos o que é essa receita total. Preço de venda unitário vezes quantidade, tá? Então, nós vamos aqui, para facilitar o nosso entendimento, vamos pensar em um produto, tá? E aí nós vamos encontrar aqui o preço de equilíbrio contábil para um produto, porque a gente tem essa lógica, né, essa informação, que os produtos são diferentes, as quantidades são diferentes, os valores são diferentes, então, ali nós vamos ter pontos de equilíbrio distintos também. Bem, o que é o custo total? Já que o ponto de equilíbrio contábil ele é igual a quando ele ocorre, né? Quando a receita total é igual ao custo total, o que é o custo total? Custo total fixo, né? O custo fixo total, mais o
custo variável unitário vezes a quantidade. Olha assim, gente, vamos olhar bem aqui, porque daqui a pouco a gente vai resolver isso de forma matemática, né? Então, para a gente entender bem, quando nós vamos encontrar a receita total, vamos pegar ali o preço unitário e multiplicar pela quantidade. Ponto. Temos aí receita total. Quando nós vamos encontrar o custo total, nós vamos ter custo fixo total mais o resultado do que está aí dentro do parêntese. O que está aí dentro do parêntese é o custo variável unitário, não é mais custo fixo, não é total, aqui é unitário, e vai ser multiplicado pela quantidade. Então, essa aqui é a fórmula que nós temos, né, para encontrar. Antes de nós fazermos lá, né, chegarmos lá no exercício para mostrar esse cálculo, né, tranquilo para todos nós o que é custo fixo e o que é custo variável? Tranquilo? Então, nós sabemos, ok, né? Porque é bem para a gente poder fazer essa diferença, né? Ali, as literaturas nos trazem, né, o conceito, né, de que nos trazem o conceito de que o custo fixo é aquele que, como o próprio nome já diz, né, ele independe do volume vendido, porque ele é fixo. A maioria dos aluguéis, né, é custo fixo, né? Independente se a empresa paga 10 mil de aluguel, sei lá, na loja, na fábrica, paga 10 mil, e ela vai pagar 10 mil se ela vender 50 mil unidades, e vai pagar 10 mil se ela vender 100 mil unidades. Não varia quando comparado com o volume vendido. E o custo, isso aí, o custo fixo, né? E o custo variável, como o próprio nome já diz, ele vai variar em função da quantidade que é vendida. Então, é bem importante a gente ter esse entendimento, né, esse outro conceito aí, para que a gente possa fazer sentido para nós, porque na nossa equação nós temos isso aqui, temos os dois custos, né? Então, temos aqui que nós precisamos, no primeiro momento, para termos o custo fixo total. Soma ali todos os custos fixos, né, daquela linha, daquele produto, tudo aquele que nós queremos encontrar. Vamos somar com o custo variável, e o custo variável ele é unitário, multiplicado pela quantidade, tá? Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos trabalhar para a gente encontrar, para a gente praticar e encontrar um ponto de equilíbrio contábil para uma situação aqui que nós trouxemos para a gente analisar, e eu já trouxe, inclusive, quando eu mostrar aqui para vocês, até a questão, ela foi de múltipla escolha, já está lá até marcado o resultado, mas para nós o que interessa é como nós chegamos àquele resultado. E aí vocês vão observar que lá no nosso exercício tem um que ele é assim também de múltipla escolha, o nosso segundo exercício, e aí pede que seja apresentada a memória do cálculo. Não basta marcar ali a alternativa, né? Nós temos que marcar, mas vamos ter que apresentar a memória do cálculo para saber como que nós chegamos àquele resultado. Então, vamos lá, pessoal, aqui a prática, né? Eu pensei, gente, que estava alternado os conceitos e os exercícios, não. Mas estão os 3 conceitos, mas daqui a pouco a gente já chega lá nos 3 exercícios na sequência, então. Então, o que é o ponto de equilíbrio econômico? O ponto de equilíbrio econômico é o ponto em que o lucro contábil
resultante da atividade empresarial, ele se iguala aos rendimentos do capital próprio da empresa, aplicada em outra alternativa. Então, tinha uma outra alternativa lá, que o empresário podia ali, né, tá com o dinheiro dele ali aplicado, sei lá, em mercado financeiro, alguma coisa. Então, o negócio ele tem que ser mais rentável, né, porque o negócio ele tem risco. Né? Tem o risco do negócio, tem o risco da inadimplência, tem o risco de causa trabalhista, tem todo, fora o trabalho. Né? Então, o ponto de equilíbrio econômico é quando consegue fazer essa mensuração de que o lucro esperado ele é superior, ele é maior do que se aquele recurso, né, que está aplicado na empresa, ele vai ter uma rentabilidade maior, um resultado superior àquele que teria se o mesmo recurso tivesse aplicado aí em uma outra alternativa de investimento qualquer. Tá? Então, esse é o ponto de equilíbrio econômico, né? Ou seja, o negócio tem que ser economicamente viável, porque senão seria melhor colocar o recurso ali em um fundo de investimento ou pulverizar em fundos de investimentos, né, que em tese não necessariamente, né, mas em tese o risco ali seria menor. E o ponto de equilíbrio financeiro. A fórmula, gente, aqui eu não falei, né, para vocês do ponto de equilíbrio econômico. Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser a receita total. Nós já sabemos ali o que é a receita total, né? A receita total, nós temos aqui todo o valor vendido multiplicado pela quantidade. O custo menos o custo total, que é igual ao lucro esperado. Então, dessa forma, nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio econômico. Tá? Não se preocupem é muita fórmula, porque quando nós formos aplicar, a gente consegue ir entendendo direitinho, a gente vai voltando, analisando de novo as fórmulas, que aí a gente consegue entender melhor. Tá. E o ponto de equilíbrio financeiro é o ponto no qual a empresa apresenta um lucro financeiro, lucro em dinheiro, ou seja, um lucro resultante do total das entradas em dinheiro menos o total da saída. A gente já vê aqui, né, então, que o ponto de equilíbrio financeiro, ele está ali diretamente ligado com o fluxo de caixa, né, que nós já vimos, que foi ali a nossa segunda aula, né, foi sobre o fluxo de caixa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, esse ponto de equilíbrio, né, ele resulta ali onde o total das entradas menos o total da saída deixa ali algum recurso no caixa. Então, esse é o ponto de equilíbrio financeiro. E aí nós temos aqui, então, como que nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio financeiro, né? Então, ocorre ponto de equilíbrio financeiro quando a receita total ela é igual ao custo total menos a depreciação. Então, essa aqui é a fórmula. Essa aqui é a fórmula. E aí, gente, então agora, né, para ficar realmente mais inteligível aqui, nós vamos então ver aqui as fórmulas. Gente, deixa eu só sair aqui um pouquinho. Eu vou aqui só enviar rapidamente o exercício, porque o Anderson está me informando aqui que foi só os slides, não chegou o exercício, ele precisa liberar para vocês, tá bom? Vou só liberar aqui rapidinho para o Anderson, já colocar aí planejadinho para vocês, e a gente já retoma. Só um minutinho.
Prontinho, gente. É bom que agora o Anderson já está com os dois materiais. Eu mandei só os slides, não anexei o exercício, mas já anexei, então ele já vai aí liberar para vocês, daqui a pouquinho já está aí com vocês. Ok, pessoal, então voltemos para poder sincronizar aí o nosso tempo tudo certinho. Então, já vimos, né, os 3 pontos de equilíbrio, né? Já sabemos que são 3 tipos, né? Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Já vimos os 3, e aqui nós temos um quadrozinho que vai nos ajudar quando nós formos fazer aqui o nosso exercício. Se a gente pegar, gente, essas formulazinhas que estão aqui, que já estão desdobradas próprio para o cálculo, a gente faz direitinho. Ó. Então, a gente pega aí o ponto de equilíbrio contábil, aí a gente pega o custo fixo total e divide pela margem de contribuição unitária. E aí, o que é a margem de contribuição unitária? É o preço, aqui o produto vendido, né, a unidade, a quantidade, menos o custo, menos a despesa. Tá? Então, aqui, se a gente pegar e colocar nessa fórmula, aí o cálculo já dá lá certinho. O ponto de equilíbrio financeiro vai ser igual ao custo fixo total, menos a depreciação, dividido também pela margem de contribuição unitária. Né? Então, aí o preço, né, de venda unitário, e aí menos também o custo de venda unitário, menos a despesa, no caso para encontrar a margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio econômico, ele vai ser o custo fixo total, mais o lucro esperado, também dividido aí pela margem de contribuição unitária. A gente colocando nessas formulazinhas aqui, já dá bem bacaninha mesmo lá o nosso exercício, o nosso resultado, né? Nossa prática. Então, vamos ver agora, para cada um dos pontos que nós vimos, vamos ver aqui um exercício. A gente vai ler, vai entender o que o exercício pede. Já está até marcado, como eu disse para vocês, qual é a alternativa correta, mas o importante é nós identificarmos como que nós chegamos àquela alternativa correta. Vamos lá, então, ao primeiro. Olha só, então, primeiro aqui, né? Então, sabendo-se que a empresa Alfa pratica um preço de venda por unidade de R$30, incorre em um custo variável por unidade de R$20 e um custo fixo de 400 mil, o ponto de equilíbrio contábil em unidade será? Como que será, então, aí, o ponto de equilíbrio contábil, tá, gente? Ali, nós vimos, né, que eu apresentei uma fórmula e na hora do quadro a gente desdobrou matematicamente a fórmula e é possível ali que matematicamente, nós temos um colega matemático que ainda se chegue aí a outras possibilidades, né? Então, olha só, gente, aqui. Nós já sabemos, vimos lá, né, desde o começo, que o ponto de equilíbrio, aqui já a resolução, tá? A resolução da questão. Aqui, ó, vocês veem que já está marcado, né? Vamos ler aqui com mais tranquilidade para saber exatamente o que nós vamos procurar, né? Então, sabendo-se que a empresa Alfa pratica um preço de venda por unidade de R$30, ela incorre um custo variável por unidade de R$20, ok? E um custo fixo total de 400 mil. Então, aqui o que nós vamos procurar é o ponto de equilíbrio contábil. Tá? Aí pergunta, né? O ponto de equilíbrio contábil em unidades será? Aqui já está marcado que, para que haja esse ponto de equilíbrio contábil, é necessário que a empresa venda 40 mil unidades. Ok? Agora vamos ver como
que nós chegamos a esse 40 mil unidades, pegando ali a fórmula, substituindo ali os dados, para ver que a gente vai chegar lá direitinho nesses 40 mil. Olha só, gente, então nós temos aqui a fórmula, né? Receita, aqui eu apliquei nesse primeiro exercício, para a gente ver ali matematicamente, né, as possibilidades diferentes que nós temos. Então, aqui, olha, o que eu fiz, né? Peguei o que é a receita total. Eu trouxe novamente para cá os dados para a gente ver de onde vieram esses números, né, esses valores que nós colocamos. Então, para termos, né, o ponto de equilíbrio contábil, ele vai acontecer quando a receita total for igual ao custo total. E aí, outra vez, eu trouxe aqui, né, que a receita total ela é igual ao preço de venda unitário vezes a quantidade. E que o custo fixo total mais o custo variável, né, por unidade, ele multiplicado pela quantidade. Pronto. E aí nós fomos e buscamos lá, então, os valores. Então, olha só, o preço de venda. Qual foi o preço de venda unitário da empresa? Está aqui, ó, 30, né? O preço de venda por unidade, 30. Já colocamos aqui. Nós não temos aí a quantidade. Então, 30 vezes a quantidade, porque o que nós estamos procurando é a quantidade, ok? E isso vai ser igual a quê? 400, que é o custo fixo total, tá aqui, ó. 400, que é o custo fixo total, né? E aí, esse custo fixo total, ele vai ser somado ao custo unitário, que foi 20, outra vez multiplicado pela quantidade. Então, o que nós temos de valores aí? Nós temos o preço de venda unitário, ok, que foi 30, não temos a quantidade, mas sabemos que o preço unitário de venda ele tem que ser multiplicado pela quantidade. Então, eu coloquei aí 30 vezes Q, que é a quantidade. O custo fixo total, ele é somado ao resultado do que está dentro do parêntese. E o que está dentro do parêntese, né? O custo variável unitário multiplicado pela quantidade. O que nós temos aí é o custo fixo variável, que está colocado aqui, que é de 20, ó. Incorre um custo variável por unidade de 20. E esse custo a gente sabe que ele tem que ser multiplicado pela quantidade, mas outra vez nós não temos a quantidade, então nós já sabemos que é 20 multiplicado pela quantidade. Então, pegamos a fórmula, né? E aqui nós trabalhamos com a fórmula direta. Existe ali duas maneiras, né? Pegar ou achar primeiro o custo, o CMU, né? Que é o custo de quanto eu podia fazer diminuir antes de trazer só para multiplicar. Mas o que eu fiz aqui? Já fui direitinho aqui na fórmula. Aí ficou 30 vezes Q é 30Q. Tá. 400, mantenho, porque primeiro, aí, matematicamente, né, eu tenho que encontrar o que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 20 vezes Q, 20Q, né? Voltando lá para a nossa matemática, né, básica ali, nós sabemos que sempre os elementos, né, que tem as incógnitas, ela tem que estar no primeiro membro da equação. Então, o 30Q, ele já está no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade, né? Já está, permaneceu. O 20Q, ele está depois da igualdade, então trouxemos para antes, e aí também a matemática lá nos fala que quando troca, né, da igualdade, ele precisa mudar de sinal. Então, se lá está 20, então vem como menos 20. E o 400 continua, porque está no mesmo lugar lá depois da igualdade. Matemática básica, né, gente? Então, aqui nós ficamos que 10Q é igual a 400 mil. E aí, seguindo aí com a nossa matemática básica, né?
Então, 400 mil dividido por 10 é 40 mil. E aí, então, foi dessa forma, a quantidade. Aqui, o que este exercício nos pergunta é que para que se chegasse ao ponto de equilíbrio, qual a quantidade que a empresa precisaria aí produzir. Então, pegamos a fórmulazinha lá bem básica e só fomos ali substituindo e chegamos lá no valor, tá bom? Então, essa foi a primeira forma que nós fizemos o exercício. Aí já temos aqui o ponto de equilíbrio contábil. O que é o ponto de equilíbrio contábil? É o ponto onde a receita total é igual ao custo total. E custo total, nós sabemos que são custos fixos e custos variáveis, né? Então, e aí a gente vê que na equação é o total do custo fixo e o custo variável multiplicado pela mesma quantidade, né? E aí o que nós temos é que, primeiro, eu tenho que achar essa quantidade para depois somar do variável, né? Para poder somar, então, lá com o custo fixo. Então, eu penso que, matematicamente, essa aqui foi uma forma bem simples que ficou para a gente encontrar e chegamos aqui no resultado dos 40 mil. Essa foi a primeira questão do ponto de equilíbrio contábil. Então, eu trouxe um exemplo de aplicação para cada um, para a gente pegar o conceito, pegar a fórmula e entender. Ok. Vamos agora para o segundo exemplo, tá? O que o segundo exemplo ele nos diz, né? Que com base nos dados, apresentar a quantidade em ponto de equilíbrio econômico, né? Então, aqui, o que nós temos aqui? É que o preço de venda, quais os dados que nós temos aqui? O preço de venda unitário foi de 1.200, o custo variável unitário foi 600, o custo fixo do período, o custo fixo foi 4.500.000 e o lucro esperado da empresa é de 500 mil. Então, onde que está aí o ponto de equilíbrio econômico da empresa, né? Aí nós vamos outra vez pegar ali a fórmula, né, sugerida e vamos fazer. Então, olha, da mesma forma, o que é o ponto de equilíbrio econômico? Nós temos ali o custo fixo total mais o lucro esperado dividido pela margem de contribuição unitária, que é aquela formulazinha que está ali naquele quadradinho que eu mostrei para vocês. E aí eu trago de novo aqui para a gente entender o que é a margem de contribuição unitária, né? Então, aqui nós temos o preço de venda, né? Temos aí menos o custo variável unitário, então o preço de venda unitário, né? Menos o custo de venda, o custo variável unitário, menos a despesa variável unitária. O que acontece? No nosso exercício, nós não temos despesa, em nenhum momento falou em despesa. Mas vamos conferir os dois outros valores que nós temos aí. Ó. Então, o que é aí o preço de venda? 1.200. Está aqui, olha, preço de venda unitário. Está aqui, 1.200. Menos aqui o que nós precisamos? Custo variável unitário, 600. Está aqui, custo unitário variável, 600. Não temos despesa, ó. Quando nós olhamos aqui os dados que nós temos, não tem despesa. Se tivesse, a gente precisava diminuir também. Ok. Então, nós já achamos uma variável aqui da nossa equação, né? Porque nós temos que o
ponto de equilíbrio econômico, ele é igual ao custo fixo total, mais o lucro esperado, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o que precisava a gente encontrar era a margem de contribuição unitária. Por quê? Porque o custo fixo total nós já temos, está aqui, ó, custo fixo total 4.500.000, já temos lucro esperado, nós também já temos aqui, que é 500.000, está aqui, então, ó, voltando, né? Então, o ponto de equilíbrio, olhando a primeira linha, gente, aí que está com fonte menor, porque senão ela não ia caber toda numa linha só, aí eu preferi deixar assim para a gente conseguir enxergar a fórmula toda continuada. Então, custo fixo total, CFT, 4.500.000, mais lucro esperado, 500.000, dividido pela margem de contribuição unitária. Nós não tínhamos essa margem de contribuição unitária e foi ela que nós encontramos, né? E tá aí, 600. Então, pegamos os 4.500.000, né? Somamos com os 500, mais chegou-se a 5 milhões, e aí dividimos por 600, e aí nós temos, então, que o ponto de equilíbrio econômico é 8.333,33. Esse é o ponto de equilíbrio econômico. E, por fim, falta para nós agora encontrarmos, né, o ponto de equilíbrio financeiro. Da mesma forma que os outros exercícios, nós trazemos aqui os dados, trazemos já a alternativa pronta e a questão ali aplicada, né? Fiz todo o cálculo ali para a gente só conferir o valor. Então, aqui, ó, no ponto de equilíbrio financeiro, qual é o caso que nós temos, né? Que o mercado financeiro de uma determinada região remunera os seus investidores a uma taxa de juros sobre o capital próprio de 10% do período. Isso aí é só informação, né? Aí pergunta, quantas unidades de produto a empresa Alfa deverá, quantas unidades de produto Gama, né, a empresa que é Alfa, deverá produzir e vender no mesmo período para atingir seu ponto de equilíbrio financeiro, sabendo-se que o seu patrimônio líquido é de 10 milhões, o preço de venda por unidade é 30 mil, o custo variável por unidade é de R$20 e o seu custo fixo é de 400 mil, sendo que nesse 400 mil aqui, 50% dele representa depreciação, está relacionado à depreciação. Pessoal, uma dica, a gente vê que é um monte de informação, um monte de número, percentual. Então, uma sugestão é assim, a gente pega os dados que tem ali, né, para a gente ir se orientando. Então, eu peguei aqui a taxa ali, que a região remunera 10%, o capital próprio, na verdade, é 1 milhão, eu coloquei 1.000, é 1 milhão, vou ajustar. O custo fixo total é 400 mil, a depreciação de 50%. Vamos ver, de acordo com a fórmula que nós temos, quais são os dados que nós vamos precisar usar, né? Porque vocês sabem que nas provas de concurso, para os contadores que fazem prova de conselho, sabem que nas questões, às vezes, tem um monte de dados, mas que a gente tem que olhar quais dados nós vamos precisar usar, né? Não necessariamente a gente precisa usar todos os dados que estão ali. A gente tem que se ater ao que a questão está nos pedindo, né? E aqui a questão está nos pedindo, né? Quantas unidades de produto Gama, aí aqui já fica até claro, né, para a gente que as empresas, efetivamente, elas fazem os seus pontos de equilíbrio por produto. Aqui ela está pedindo ponto de equilíbrio do produto Gama.
Então, quanto a empresa é alfa e o produto é gama. Só para a gente ver que não é o ponto de equilíbrio da empresa, é o ponto de equilíbrio daquele produto, nesse caso aqui do produto gama, que tem essas características, né? Esse custo variável, esse custo fixo, essas quantidades. Então, de acordo com esses dados, vamos ver como que nós chegamos a esses 20 mil, a essas 20 mil unidades. Vamos lá. A exemplo do que eu fiz nas duas outras questões, né, para a gente sempre saber com que fórmula que nós estamos trabalhando, né, e colocar os dados de acordo com o que a fórmula está pedindo. Então, outra vez eu trouxe aqui a fórmula. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele é igual ao custo fixo total, ele é o custo fixo total menos a depreciação, e esse resultado do custo fixo total menos a depreciação dividido pela margem de contribuição unitária. E aí eu trouxe novamente aqui a fórmula da margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária, ela é o preço, né, de venda unitário, né, menos o custo de venda unitário menos a despesa também, e outra vez aqui nós não temos despesa. Nós temos aqui o preço, né, de venda e temos aqui o custo. Aí vamos ver, está dizendo aqui, olha, que o preço de venda unitário é 30 e que o custo variável unitário é 20. Vamos só confirmar se nós pegamos os dados corretinhos lá, de acordo com o que nós temos, né? Então, temos aqui, ó, então, o preço de venda por unidade é 30, ok? E o custo variável por unidade é 20. Então, pegamos aqui os dados certinhos, né? Então, ó, preço de venda 30, menos o custo variável por unidade, e não temos a despesa. Nesse caso, então, a margem de contribuição unitária é de 10. E aí, só operacionalizar aqui, né, gente, novamente, a nossa fórmula. Então, nós temos que o custo fixo total, voltando, esse aqui nós encontramos, por enquanto, a margem de contribuição, que nós sabemos que vai ser o nosso denominador, né? Então, vamos ver os dados que nós temos sobre o custo fixo total menos a depreciação. Então, está aqui, ó. O custo aqui, ó. O seu custo fixo no valor de 400 e 50%, né, dele está relacionado com a depreciação das máquinas. Então, foram essas informações que nós pegamos. Então, 400 mil menos 50%, porque é a depreciação dividido pela margem de contribuição unitária que nós já havíamos ali encontrado. Então, nós ficamos que o ponto de equilíbrio financeiro, para que a empresa tenha aí o ponto de equilíbrio financeiro, ela precisa vender 20 mil unidades, com essas características aqui que tem. E aí, aqui já vai para o modelo GECOM. Então, gente, a minha sugestão é assim, que a gente faça o nosso exercício com bem parcimônia mesmo. Pega lá a fórmula, vai substituindo, lê de novo, e se for preciso, a gente olhar de novo os dados, porque teve a formulazinha ali, colocou os dados direitinho, não esquecer ali das questões de matemáticas, né? Mas a gente vê que não tem nenhuma matemática rebuscada, né? Aqui nós estamos trabalhando com matemática básica mesmo, né? Que é a equação, somente isso. Todas as fórmulas aí, elas se transformam em uma equação, então eu vejo que dá tranquilo, tá? Eu só recomendo aí que realmente a gente faça ali a leitura direitinho do que a questão está nos pedindo. E aí, dessa forma, a gente tem 3 fórmulas, né? Uma para o ponto de equilíbrio financeiro, outra para o ponto de equilíbrio contábil e outra para o ponto de equilíbrio econômico.
tá? E aí, cada um ali com a sua representatividade, cada um dele trazendo ali, se traduzindo em uma informação para que a empresa possa, então, tomar as suas decisões, né? Então, são efetivamente informações distintas, mas complementares, né? Uma está ali relacionada com o que eu preciso, né, no momento de receita total, quando comparado com os custos totais, né? E aí, outra vez, importante de saber o que é receita total, que vai ser quantidade vendida vezes valor unitário. A gente saber o que é custo total, que é custo fixo mais custo variável. Só que a gente viu que o custo total ele já vem efetivamente pelo total, e que o variável, como eu falei ali no começo para vocês, quando eu fiz a distinção, ele vai variar em função da quantidade vendida. Então, aí nós chegamos ali certinho ao ponto de equilíbrio contábil. Quando nós queremos o ponto de equilíbrio financeiro, é para verificar também em relação à margem de contribuição. Uma delas para verificar em relação ao volume de recurso que está ali envolvido na empresa, aplicado, se não é melhor a empresa buscar outro tipo de investimento. E aí, nesse caso, vai aparecer, olha, ela precisa ter lucro, né? A empresa tem que ter um lucro esperado. Quando ela iguala ali no que seria, se eu tivesse investido o meu dinheiro em uma outra, uma carteira qualquer aí de investimento, seria isso. Mas eu quero um lucro esperado, eu quero algo a mais, que é para poder valer a pena, né? Manter o recurso que eu tenho investido aqui nessa empresa, com todos os riscos que ela traz, né? E aí, e outra vez, né? Aplicação financeira, investimento, qualquer ele traz risco também. Mas aqui, quando nós falamos no risco do negócio, é porque ele é muito pulverizado, né? Que tem a questão de funcionário, tem a questão de tributo, é bem complexo mesmo. Então, é essa comparação, né? E o ponto de o financeiro também, essa questão dessa comparação de margem de contribuição, outra vez aí em relação a custos e a volume vendido também. Então, a minha sugestão é isso, é a gente fazer ali com tranquilidade, usando as formulazinhas, que aí dá tudo certo. Tudo bem, pessoal? Joia. Então, pessoal, como foi colocado lá no objetivo, né, da nossa aula, no que se refere ao ponto de equilíbrio, nós íamos ver conceitos, os principais conceitos, tá, gente? Outra vez, se nós formos verificar, tem literaturas muito densas sobre ponto de equilíbrio, até mesmo porque nós falamos, né, há pouco, e nós vimos no exemplo aplicado aqui, o ponto de equilíbrio por produto. Aí, o quão complexo né? A empresa chegar ali uma média, tomar decisões por produto, e a gente vê que as empresas, inclusive, elas já têm lá, olha, esse aqui é o carro-chefe. Por quê? Porque aquele ali que garante, que dá a maior sustentação, aquele ali que traz o maior ponto de equilíbrio, né? Então, e eu também falei isso para vocês lá no primeiro dia de aula, que nós temos níveis de análise, né? Nós temos assim níveis. Nós estamos aqui, eu diria a vocês, em um nível intermediário, trabalhando com ferramentas um pouquinho mais rebuscadas, mas os nossos exemplos eles ainda estão tão simples, né? Mas nós temos aí exercícios muito complexos, mas que esses exercícios muito complexos, aí eles vão já nos pedir que a gente trabalhe ali com planilhas, porque quando combina produtos, quando combina preços, quando combina quantidades, e aí a gente vai ver que realmente é bastante complexo, mas a metodologia ela vai ser a mesma. A gente seguiu
a metodologia direitinho, nós vamos, então, chegar lá no valor, no que a gente procura, na verdade. Tudo certo, pessoal? Então, vamos avançar, e agora, então, nós vamos passar para o segundo ponto, né, que está dentro do nosso conteúdo de hoje, que é o modelo GECOM. E aí, como eu disse a vocês, o modelo GECOM, eu coloquei lá que, na verdade, nós vamos fazer considerações sobre ele. Nós vamos apresentar, nós vamos dizer por que ele surgiu, né, ou qual a importância desse modelo até hoje, por que ele é tão usado pela empresa. Eu penso... quando eu vejo, né, a questão do modelo GECOM, nós vamos ver que ele foi criado lá na década de 70, e ele, obviamente, com as otimizações, mas ele continua sendo bastante utilizado pelas empresas, né? Aí eu penso no método das partidas dobradas, né? Eu digo assim que o Luca Pacioli, eu acho que ele nunca imaginou na vida dele, né, que aquele método que ele colocou como um capítulo de um livro, né? Curiosidade, não sei se todos têm essa informação, mas assim, o Luca Pacioli, ele era matemático e filósofo, né? E então, quando ele criou ali o método das partidas dobradas, ele fez muito ali usando o raciocínio quântico, né, que ele tinha, era matemático, e o raciocínio lógico também, ele era filósofo, né? E então, naquelas considerações, né, que entra de um lado, que aumenta do outro, enfim, então ele apresentou, né, lá na literatura chamada Suma Aritmética, o método das partidas dobradas. Eu acho que naquele momento ele nunca imaginou que esse método seria um método universal. O método das partidas dobradas ele é utilizado em todo o planeta para se fazer contabilidade. E desde 1494 até hoje. Né? É uma técnica que deu tão certa que é utilizada ao longo do tempo, né? Desde que foi criado até os dias de hoje, é utilizado o mesmo método para a contabilidade em todo o planeta. Então, não dá para fazer 100% aí a analogia com o modelo GECOM, porque ele é de 70, mas de 70 é um modelo que está vigente até hoje. Mas a comparação que eu quero fazer, na verdade, é a seguinte, que o que mudou ali continua se fazendo partidas dobradas, né, contabilidade por partidas dobradas, mas a gente usa as mesmas ferramentas? Claro que não. Quanto que essas ferramentas elas foram se aprimorando, elas foram se modernizando, e por isso que eu disse para vocês, contabilidade não vai acabar a forma. Nós não vamos, daqui com 5 anos, 10 anos, nós não vamos fazer a entrega da nossa gestão financeira, e aí vale para todos nós que fazemos gestão, a gente não vai utilizar o mesmo método. O método que eu digo mesmo fazer, a mesma prática, porque nós vamos ter outras ferramentas, e a inteligência artificial, né, agora, enfim. Então, se a gente pegasse, isso vale para qualquer ciência, né? A tecnologia vem, e outra coisa, ciência social sempre vai evoluir em conformidade com a evolução daquela sociedade. E aí vem, além disso, as questões tecnológicas. É exatamente isso que nós estamos vivenciando. Então, a gente vai olhar ali do modelo GECOM, que ele também foi concebido, né, em um momento, né, histórico, vamos dizer assim, né, com as suas considerações daquele tempo, e que hoje muitas informações, muita tecnologia ali agregado já ao modelo GECOM, mas que ele continua sendo muito utilizado na empresa, tá? Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês, considerações, tá, gente? Não tem práticas aqui no modelo GECOM, tá bom? Então, vamos lá.
Então, aí, gente, modelo GECOM, e aí está falando aqui na gestão econômica. Então, vamos ver exatamente o que é, né, esse modelo GECOM, quando que ele surgiu, né? Já falei para vocês que foi em 70, eu não coloquei aqui no texto, né? Mas o modelo GECOM, ou gestão econômica, ele é um modelo de gestão empresarial. Gestão, gente, não é coisa só de contador, apesar de ter sido feito ele é muito ancorado nas questões contábeis, né? Ele partiu a partir é ótimo, né? Ele partiu de conhecimentos contábeis, se proliferou, vamos dizer assim, mas tem uma abrangência gigante, gigante, e o ponto de partida, apesar do ponto de partida ter sido ali a questão contábil, mas ele é um modelo de gestão econômica, tá? Gestão empresarial que foca no resultado econômico da empresa como principal indicador de sua eficácia. Aqui, o modelo GECOM, como eu disse a vocês, ele foi feito ali na década de 70, foi criado ali na década de 70, em que contexto que esse modelo foi criado? Vocês viram, né, eu coloquei no segundo parágrafo aí para vocês, né, o professor Catelli, quando ele era, à época, professor da USP, professor Catelli foi professor da USP por 43 anos. Boa parte de nós, eu não tinha nascido ainda, nem eu não tinha nascido, né? Vocês, não sei se tem, mas eu acho que nós não tínhamos nem nascido ainda. Foi em 61, quando o professor Catelli entrou na USP e ficou lá até 2004. Né? Então, ele ficou por 43 anos na USP e ele era, assim, absurdamente, né, estudioso, dedicado aí à questão da contabilidade. Olha só, tem gente aí só com 20 anos, né? Já tem um pouquinho mais. E aí, gente, então, o professor Catelli, ali em colaboração com os colegas, né, da equipe de professores de lá da USP, né, da FIA, que é a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da USP. Então, foram esses estudiosos, né, capitaneados pelo professor Catelli, que criaram, então, esse modelo de gestão. É um modelo de gestão, tá? E isso foi criado lá na década de 70. O professor Catelli tinha 9 anos já lá na USP nesse momento, tá? Ele morreu em 2017. Então, ele foi desenvolvido por Armando Catelli e se destaca por utilizar, né, a contabilidade. Só um pouquinho, gente, aqui. Essa projeção está diferente hoje. Ok. Então, ele se destaca por utilizar a contabilidade não apenas como um registro de informações, mas como ferramenta estratégica para tomada de decisões e otimização de resultados. Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês há pouco, né? A parte da contabilidade. Por que tem que partir da contabilidade, gente? Por conta do controle, né? A contabilidade é aquela ciência que vai promover o controle do patrimônio das organizações, né? Controle permanente. Então, por isso que surge aqui, pela contabilidade, que os registros que vão possibilitar o controle são feitos. Então, é por isso que surge aqui com a contabilidade. Mas o objetivo não era apenas que ficasse somente no registro, era que a partir desse registro, né, dessas informações, que fossem utilizadas como ferramenta estratégica para a tomada de decisões. E eu veja só, em 70, o professor Catelli já pensava dessa forma. Então, hoje, cada vez mais as nossas entregas, né, o conjunto de informações que a gente entrega tem que ser cada vez mais estratégica, cada vez mais refinada, que possibilite tomadas de decisões, que possibilite otimizações de resultado, e isso já
foi pensado lá em 70, né? E aí, aqui, de uma das literaturas do professor Catelli, junto com o coleguinha dele lá da USP, que era o Ronaldo Guerreiro, em 94, aí já tinha algumas criancinhas, a gente já estava criancinha lá, né? Já tinha nascido ali em 94. Então, nessa literatura deles, eles colocam já uma atualização, né? O modelo ele é de 70, aí em 94 já o professor Catelli, junto com o Ronaldo Guerreiro, eles publicaram aí uma literatura, e lá está posto que o GECOM ele é um modelo gerencial com ênfase na administração por resultados econômicos. Olha só, a gente percebe como aqui estão todas as ciências, né, da gestão. Então, vem da contabilidade, mas é com ênfase na administração por resultados econômicos. Então, aqui entra todo tipo de gestão, né? Visando, basicamente, a eficácia empresarial, e decorre do processo de melhoria de produtividade e da eficiência na execução das atividades operacionais da empresa. Ontem nós conversamos bastante sobre estoque, né? E aí nós falamos, né, o quanto que o estoque ele precisa ser ali conduzido com muita eficiência, porque senão ele vai comprometer ali o resultado operacional da empresa. Então, eu vejo aqui que dessa gestão, eu estou pegando um ponto, estoque, porque por conta da nossa conversa de ontem, mas o GECOM, ele cobre absolutamente tudo, né? Então, a estrutura do modelo tem como ponto de partida o entendimento da missão, das crenças e valores, das características dos gestores, da estrutura organizacional e operacional da empresa. E aí, outra vez, né, eu lembrei, quando eu estava atualizando esse material hoje, eu lembrei da nossa conversa, né, de ontem, né, que a gente fala que em análise depende, a análise ela é única, ela é para cada empresa, porque cada empresa ela tem uma missão, ela tem crença, ela tem valores, os seus gestores têm características diferenciadas, a estrutura organizacional, a atividade operacionais também são diferentes. Então, o modelo GECOM, quando ele é desenvolvido para uma empresa, então o ponto de partida é esse, é conhecer a empresa e criar um modelo de gestão para aquela empresa, de acordo com as suas características. Eu acho assim, bem legal quando coloca aqui características de gestores, né? Porque, por vezes, as empresas, de uma maneira assim, de estrutura, elas até podem ser parecidas, mas se os gestores, eles uns a favor e outro contra, né? Outros muito resistentes, a gente já sabe que o resultado vai ser ali completamente diferente, né? Completamente diferente. Porque quando a gente fala em resultado de gestão, e as pesquisas aí, né, de comportamento, de resultados mesmo, mostram, né, o quão é determinante a característica do gestor. Eu penso que vocês já viram, né, empresas, quando elas sofrem fusão, quando acontece fusão entre as empresas, quando elas são vendidas, são absorvidas para outra, vocês já viram que não fica ninguém, ou quase ninguém, de quem daquela empresa que foi incorporada? Por quê? Porque são culturas organizacionais que vão ali se juntar. Então, as organizações, elas têm as organizações, elas vão fazer a gestão operacional, e é bem mais simples para a empresa pegar um colaborador
Isso quer dizer que, na prática, existe uma mudança de mentalidade completamente. Só que, acho que foi a Karina que colocou, só a Karina que é assim, quando aquele comportamento do gestor ele está ligado aos seus valores, dificilmente isso vai mudar, porque são os valores do gestor. E aí, então, para a empresa, a nova empresa ali que adquiriu, né, é mais simples para a empresa pegar alguém que não tenha a expertise da tarefa em si do dia a dia e treinar do que mudar o comportamento de uma pessoa. É bem mais simples. Compartilhando, inclusive, o meu exemplo profissional. Eu fiquei 21 anos trabalhando na Uninorte, 21 anos. Comecei como professora e, quando eu saí, era gestora, né, coordenadora de curso, enfim. Quando a Rede Laureate comprou a Uninorte, a primeira coisa, nós já sabíamos que nós não íamos ficar, né? Que ia ter aquela assimilação, e o tempo foi ali passando, eu acho que até fiquei muito tempo depois, mas depois que mudou novamente, quando foi para a Rede Laureate, boa parte já saiu. Pois é, Karine. E aí eu fiquei um bom tempo, viu, Karine? Eu só fui coordenadora do meu curso 2005 a 2009, para vocês verem, né? Eu entrei na Uninorte em 99. E aí, gente, então, na gestão da Laureate, eu ainda, nossa, da IEDA também, é verdade, é muito bacana reencontrar todo mundo assim. E aí eu sobrevivi ali na mudança para a Rede Laureate, um bom tempo, né? Aí foi quando a Rede Laureate vendeu para o Grupo Ser, que aí já era uma cultura completamente diferente. E aí eu fiquei, eu acho que uns 2 anos só ali depois. Porque isso eu diria para vocês que é natural. Porque, por exemplo, cada gestor, eu era gestora, cada gestor ele tem a Paulinha Simonetti, muito bem, professora de português e de metodologia, né? E aí cada professor tem uma... Fui aluno da Uninorte também, nossa senhora, mas muita gente, olha, a Uninorte formou muita gente realmente, né? E era assim, quantidade mesmo, né? Da unidade 6, é isso mesmo. Fiquei muito tempo ali, 21 anos, né, gente? Um bom tempo. E aí, gente, eu quero dizer para vocês é assim, quando o Grupo C chegou, já é assim uma outra filosofia, não ficou ninguém. E isso eu diria que é natural, é natural. E vocês podem buscar aí nas experiências profissionais de vocês, que é dessa forma que vai acontecer. Quando ocorre essas fusões, quando ocorre essas compras, né, de empresas, incorporações, dificilmente alguém pode ficar por um tempo. E aí vai ficando, vai assimilando, porque assim, nós temos um valor profissional que é a extensão do nosso valor pessoal. Então, tem coisas que você não vai aceitar porque a tua cultura organizacional é outra, então não vai ficar. Então, quando o professor Catelli aqui, ele fala, né, de todos esses parâmetros que são aí utilizados para definir a questão do modelo GECOM, passa com certeza pela questão dos gestores, e não tem como ser diferente, porque tem gestor que vai ver de uma forma, tem um que vai ver de outra, e para uns vai dar certo e para outros não, e isso eu diria para vocês que é normal no mundo corporativo. Bem, definição, origem, características. Então, o modelo GECOM, ele é made in Brasil, né, gente? Foi feito ali dentro dos laboratórios da USP. Ele é um modelo gerencial de vanguarda, né? Então, 100% brasileiro,
como eu disse para vocês, feito ali nos laboratórios da USP, com essa visão gerencial de vanguarda mesmo, bem alinhado com as técnicas de gestão, com tudo que se tinha de gestão naquele momento, e quais são as principais características, né, desse modelo de gestão. Ele é voltado à administração por resultados econômicos, ele usa conceitos e definições voltados para a eficácia empresarial, só vai ter resultado econômico positivo se houver eficácia empresarial, né? Ou seja, quanto mais eficácia empresarial, maiores e melhores serão ali os resultados econômicos. Ele contempla o processo de gestão, estamos todos juntos e misturados aí, todos nós da gestão, cada um dando a contribuição com a sua expertise, da sua formação, e ele está suportado por um sistema de informação. Em 70, já estava suportado por um sistema de informação. E é óbvio que pode seguir aqui todos os outros elementos, mas o sistema de informação não é mais o mesmo, é suportado por um sistema, né? Então, esse sistema de informação, hoje, sei lá quantas vezes mais otimizado. Naquela época, em 70, olha qual era o novo cenário mundial, quando foi concebido aí o modelo GECOM. Momento da globalização econômica. Se há globalização, né, a economia deixa de ter os muros ali dos territórios, né, a competição, há um aumento da concorrência, né, porque não é mais só você que vai vender, e eu vejo que isso hoje está mais dilatado do que nunca, né, porque hoje nós temos formas muito diferentes, né, de comercialização, competição a nível mundial, foco no cliente, aperfeiçoamento tecnológico e da tecnologia da informação, diversificação de produto, ecologia e qualidade de vida. Acho interessante, né, quando falar ecologia e qualidade de vida, porque hoje, como eu estudo, né, eu disse para vocês, a agenda ESG, nossa, quanta coisa mais já foi agregado aqui nessa questão da ecologia e da qualidade de vida, né, que eu falei para vocês, que está em um tripé, que é ambiental, social e governança. Competitividade em preço e qualidade. Então, olha só, em 70 já era muita coisa, então esse modelo ele foi concebido considerando todas essas variáveis, e é por isso que esse modelo ele é sucesso até hoje, porque à medida que esse novo cenário mundial de 70, não dá nem para se comparar com o novo cenário mundial de que é hoje, né? Então, todas essas... Pode ser, além dessas variáveis que tinha aqui, quantas outras variáveis hoje precisam ser consideradas na questão de trabalhar nesse modelo novo de gestão. Então, as consequências, né, para as empresas e para as entidades em geral, né? Então, esse novo cenário mundial, né, as empresas elas precisam ser eficazes e produzir com eficiência, né? Porque a empresa ela não vai mais colocar preço, né, ali no seu produto. Quem vai colocar preço é o mercado, porque se eu coloco o meu preço muito lá em cima, eu não vou vender nada, porque o meu concorrente está vendendo bem menor, e aí, ou então, o que vai fazer a diferença, né, vai ser preço, vai ser prazo, vai ser qualidade, e por isso que fala de ser eficaz, né? Então, é necessária a sobrevivência e ao desenvolvimento empresarial, que as empresas sejam eficazes, que elas efetivamente tenham novos modelos de gerenciamento, delegação de autoridade, né? Aquilo que tinha informação que só o chefe sabia, isso não existe mais, né? E descentralização. Então, todo mundo faz a mesma coisa. Hoje é muito comum as empresas, inclusive, trabalharem ali com rodízios, né? Você, um período está em um departamento, outro período está em outro, que é a questão da descentralização e a questão também da delegação de autoridade.
Então, a empresa e a eficácia. Quando ele fala que as empresas precisam ser eficazes, né, para a concepção desse modelo, qual o olhar de eficácia? Né? Eficácia é o grau segundo o qual as organizações atingem suas missões, suas metas e objetivos dentro das restrições de recursos, que os recursos são limitados, isso a gente já sabe, né? A eficácia, ela surge da comparação entre os resultados desejados, né, aqueles que foram planejados, e aqueles resultados que foram de fato obtidos. A empresa eficaz é aquela que cumpre sua missão e garante sua continuidade. Ou seja, para que a empresa cumpra a sua missão, é necessário que ela cumpra com seus objetivos, tenha a consecução ali dos objetivos que foram traçados, né? Porque só assim ela vai ter a tal da perenidade, né? Que inclusive está até dentro lá do o princípio da continuidade. E por que é tão importante nessa questão da continuidade? Porque quanto mais perene é a empresa, maior ali a confiabilidade que ela tem, porque ninguém vai investir em uma empresa que, não sei se daqui a 2 anos essa empresa vai existir, né? Então, você não vai fazer o seu investimento em uma empresa de continuidade duvidosa. Então, por isso que a continuidade da empresa ela é tão importante. Ser eficaz é bom para os acionistas, os sócios, né, para os investidores de uma forma geral, para os gerentes, né, que é quem está ali à frente de conduzir gerente, diretor, gestores de uma forma geral, funcionários, que tem ali a manutenção dos seus empregos, das promoções, e para a sociedade em geral, né? Porque a empresa ela tem ali por meio, né, dos seus tributos o valor que retorna para a sociedade. Então, esse foi o olhar de empresa eficaz dentro desse modelo, e a gente viu, né? Como eu disse a vocês lá no começo, apesar de ter começado ali com a contabilidade, mas foi dentro ali do departamento de contabilidade, porque precisava partir desse instrumento de controle, de registrar tudo para poder verificar se está sendo eficaz, se está cumprindo seus objetivos, né? Então, quais são os requisitos para o atingimento da eficácia, né, organizacional? Produtividade, eficiência, satisfação, adaptabilidade do processo decisório e desenvolvimento, né? Tem claro que sempre foi assim, então sempre foi assim até ontem. Hoje o mundo mudou, então a gente precisa aí se adaptar às mudanças, né? Ou nós adaptamos às mudanças, né? Se quero seguir jogando nesse time, se eu quero ser um player, né, desse time, eu tenho que me adaptar. Senão, eu não preciso ficar lá, né? Eu posso buscar ali outros caminhos. E desenvolvimento, né? Porque a empresa, efetivamente, ela só vai se desenvolver se ela tiver a eficácia. Então, vejam só da gente olhar nos slides ali anteriores, né, nós vimos a questão de termos administração, de termos gestão econômica, e aqui de termos também a questão da eficácia, e aqui passa pelos cursos, de todos os cursos de gestão, sejam eles de bacharelado, sejam cursos tecnólogos, e porque aqui também vai passar muito pela questão de sistemas também. Concepção, né, do modelo GECOM. Então, o modelo GECOM, ele foi concebido, né, com essas 4 vertentes, né, de fazer gestão para tomar decisão
né, para poder mensurar, quantificar e gerar informação de qualidade. Então, olha só. Então, é uma concepção de forma holística, né, que vai integrar todas essas 4 dimensões aí. Então, gestão, princípios para a gestão da empresa. Para se fazer gestão de uma empresa, os princípios, né, a missão. Lembram que quando nós vimos lá no começo que a concepção do modelo GECOM, ele inicia lá com a missão, com as crenças, com os valores da organização. Então, aqui, ó, princípios para a gestão da empresa. Tem que começar por aí. Decisão, uma estruturação formal do processo decisório sobre eventos, transações e atividades. Mensuração, essa mensuração física, monetária e de acumulação de resultados, e aqui eu vejo que está o ponto central da contabilidade, né? Informação, geração, acumulação e uso de informações. E outra vez, o que tem melhorado também, né? Mas o que tem mudado, na verdade, é a forma como essa mensuração ela é feita, a forma como essa informação ela é disponibilizada. Então, se a gente olhar essas 4 dimensões, aqui, essa forma holística, lá em 70, nós vimos, né, todos ali aqueles parâmetros que foram considerados. Mas essa concepção ela está absolutamente válida, essas 4 dimensões, para o que nós fazemos hoje do modelo GECOM. Obviamente que aí nós temos outras tecnologias, nós temos outras ferramentas, mas a concepção ela continua sendo a mesma, e foi por isso aí que eu fiz ali analogia com o Luca Pacioli, com o método das partidas dobradas. A gente continua debitando e creditando, mas utilizando ferramentas diferentes. A mesma coisa aqui. O modelo GECOM, ele continua sendo rodado dessa forma holística, e quantas outras ferramentas aqui já foram inseridas, né, para melhorar esse daí. Receita e custos. Então, o GECOM, ele contempla as receitas e custos de produtos e serviços, e não somente os custos, né? Porque sempre quando se falava em fazer gestão, sempre o grande foco é redução de custos, e não necessariamente esse é o melhor caminho, porque pode ser feito também ali a questão da otimização de receita, né? Que outro tipo de otimização de receita que as organizações podem fazer? Hoje, a gente vê dentro dessa nova concepção, principalmente aí que envolve outra vez as 3 dimensões ambiental, social e de governança. Então, quanta coisa de economia circular a gente está vendo, né, surgir, e isso trazendo diminuição de custos ou otimização de custo para a empresa, e também receitas diferenciadas aí por conta de vendas, ou então de reutilização, né, de materiais. Então, é bem bacana quando o próprio modelo já trouxe lá na sua concepção que não se olha só custo, olha-se custo, mas olha-se receita também. Então, receita e custo também considera que o resultado da empresa, ele se forma em todas as áreas, identificando e mensurando resultados. Cada departamento da empresa faz uma entrega. RH tem uma entrega, vendas tem uma entrega, logística tem uma entrega, né? Mas é a junção, né, de todas essas expertises que vai promover ali a eficácia, né? Porque se tiver um ali que trave, né? Então, por isso que coloca aqui que vai ali verificar todas as áreas, mensurando o resultado de cada uma delas, porque tem que ser integrado, porque é um modelo para tal, caracterizado ali subsistemas
de produção de responsabilidade, identifica eventos e transações que geram produtos e serviços e usa uma sistemática que permite a gestão eficaz das empresas. Então, muito abrangente, como eu disse a vocês. O GECOM, ele registra os eventos e transações realizadas através das partidas dobradas. Não tem como, né, na contabilidade, ter registro que não seja por meio da partida dobrada. Esse método lá, do Luca Pacioli, ele permite armazenar informações sobre as decisões tomadas pelos gestores, né, e a comparação com o que foi planejado. Então, a gente tem aqui o orçamento, mas quando tem a contabilização do fato, depois que ele é realizado, então, que vai ter ali a comparação do fato em si, né, que é o realizado, com aquilo que foi planejado. A contabilização ela é feita por áreas de responsabilidades, e aí a gente tem os centros de custos, né, os elementos de custos, ali que vão identificar, e isso vale também seja para a contabilidade empresarial, seja para a contabilidade pública, né? Nós vamos ter ali a segregação, né, dos códigos, das contas. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, a gente vê que o ponto de partida é a contabilidade, porque é ali que está o registro, né, de todos os fatos que vão alimentar os sistemas que vão formar o modelo. Princípios do GECOM. Avaliação dos ativos por aquilo que representam para a empresa, potencial de resultados futuros. Eu tenho meu resultado da contabilidade, mas eu tenho também que saber que potencial, no que esse equipamento, no que esse colaborador, no que esse princípio, de que forma que isso contribui para a empresa. Então, a avaliação desses ativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, né, que valor que eles têm pela empresa, e aí não é somente o valor contábil. Então, o valor também considera, né, o valor de mercado dos insumos consumidos, separação dos aspectos, o que é operacional e o que é financeiro, reconhecimento de receitas econômicas e de custo no local e no momento de sua ocorrência, né? Aí, voltando ali, tem outro princípio da contabilidade, embasando, né? Controlabilidade de todos os aspectos que afetam o resultado da empresa. Controlabilidade, ou seja, torna-se, a contabilidade vem para controlar todos os aspectos que envolvem a empresa, e aí, outra vez, nós não estamos falando somente ali do controle de ativo e de passivo, né? E aí nós vamos, de novo, para missão, para valores, para tudo que vai impactar no resultado da empresa precisa ser controlado. E aí, nesse meio surge, né, a questão do intangível, que antes não tinha, que surge a partir dessa data também. O GECOM, ele permite registrar as transações realizadas nas condições real, né, a valores de padrão, o que é efetivamente, né, o orçamento ajustado trazido aos volumes reais alcançados no período da execução. Uma coisa é quando nós fizemos o orçamento, né? O orçamento, nós sabemos que ele é um instrumento de planejamento, e uma característica dos instrumentos de planejamento é que eles têm flexibilidade. Então, real a valores padrão é isso. Real a valores reais, né? Registro da atuação dos gestores e da área de responsabilidade. Efetivamente, aqui, hoje, né, com a forma de controle que tem, então eu vejo que esses registros eles já estão bem encaminhados, vamos dizer assim. O GECOM permite elaborar o orçamento empresarial, né? E aí a quantificação dos planos, a gente já sabe, né? O conceito
do orçamento variável, flexível, aquilo que eu falei para vocês, o orçamento é um instrumento de planejamento e uma característica do planejamento é a flexibilidade. O GECOM é integrado e permite elaborar o orçamento usando o sistema de receitas e custos, né, com os conceitos de área de responsabilidade, sistema de padrões e preços de transferência. Ou seja, tudo absolutamente segregado, identificando ali a natureza de cada operação, e aí você tem relatório, você tem mapa, você tem índice que te mostra toda e qualquer informação que você precisa para tomar uma decisão. Então, o sistema de gestão econômica, o GECOM, ele é composto pelos seguintes elementos, e aí eu acho que é aqui que a gente consegue perceber o quanto que esse modelo ele é gigante, o quanto que o professor Catelli era um cabeçudo, né? Olha, é um modelo de gestão. Dentro, né, desse modelo de gestão tem sistemas de gestão, que tem modelo de decisão, modelo de mensuração, modelo de informação e sistema de informação e avaliação econômico-financeira. Então, é um modelo, como eu disse a vocês lá no começo, efetivamente muito complexo, e efetivamente eu penso que já deu para a gente entender que a contabilidade é só o ponto de partida, mas o modelo GECOM, ele controla absolutamente todos os fazeres, né? Todas as operações, todas as atividades da empresa, e a gente vê que tem modelo aqui para cada decisão que se precise tomar. Então, aqui quando foi desenhada, então a estrutura, tá, gente, do modelo de gestão é isso. Então, como que ele foi concebido, né? Então, o cumprimento da missão da empresa, né, é gestão por resultados econômicos, gestão empreendedora. Ou seja, gestão empreendedora, os resultados, eles precisam ser satisfatórios, as atividades precisam ser eficazes. Mas, olha só, cumprimento da missão da empresa. Tudo vai começar lá com a missão da empresa, com a razão de ser da empresa. E aí o modelo em si, então ele tem dentro do modelo, ele tem um sistema de gestão. Esse sistema, ele é alimentado, ele alimenta e é alimentado, né, por modelos de decisão, de mensuração e de informação, e também do resultado econômico, que, por sua vez, alimenta e é alimentado por sistemas de informações e avaliação econômico-financeira, e que também são suportados aí por eventos econômicos, atividades, produtos, serviços e área de responsabilidade. Então, visando tudo isso, né, visando a eficácia empresarial, a garantia de continuidade da empresa, a visão sistêmica, ele é um sistema, né, e a visão holística. Então, eu gosto muito dessa imagem, né, dessa estrutura aqui do GECOM, porque eu acho que com ela a gente consegue perceber efetivamente toda a capilaridade, né, de atividades, e também que não são só atividades físicas, né? Tem a ver com planejamento e começa, sobretudo, ali com a missão da empresa. Então, o modelo ele parte das seguintes premissas, né? O resultado econômico depende das ações dos gestores, né? Então, por isso, os gestores têm que estar lá porque querem estar e porque estão cumprindo o que foi delineado, né, por aquele modelo. O resultado econômico deve estar corretamente mensurado, por isso a parte da contabilidade ela é tão importante. O resultado econômico ele precisa ser otimizado. Quanto mais otimizado o resultado econômico, maior será ali o resultado também será otimizado, né?
lucro, a empresa vai crescer, vai fazer novos investimentos, enfim. O resultado econômico precisa ser efetivado, né? Então, não pode ficar somente no planejado, tem que ser efetivado, 100%, né? E, pessoal, por hoje é só de conteúdo, tá? Aqui, né? Olha, porque falta só 5 minutinhos aí para as 8. Então, só para confirmar, pode ser que tenha colega que tenha chegado depois, tá? Então, vai ser liberado agora às 20 horas o exercício. O nosso exercício, ele contempla, tá no que nós vimos ontem, que foram os prazos médios, e no que nós vimos na primeira parte da aula de hoje, que foi o ponto de equilíbrio, né? Como eu disse, o nosso exercício de hoje ele é bem aplicado, e por isso eu não coloquei lá questão do GECOM, porque a gente vê que o modelo GECOM, como eu disse a vocês, e coloquei inclusive lá no objetivo, nós estamos trabalhando contextualização, né? Trouxemos considerações, porque é muita coisa ali, se a gente pegar no modelo GECOM, um modelo de decisão, dá para fazer um curso somente sobre o modelo de decisão, mas é importante a gente entender a contribuição gigante que o modelo de gestão, né, do GECOM, ele traz para os resultados das organizações, e que outra vez é importante também, né, a gente ter o entendimento, né, de que o modelo ele é único para cada empresa, porque começa ali com os seus valores, com as suas crenças, com a sua missão. Pessoal, de minha parte por hoje, ok. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração antes de passarmos aí para a segunda parte que é com vocês? Ok. Os slides da aula de hoje eu vou já pedir para os meninos colocarem. Eu já disponibilizei lá e vou já pedir para disponibilizar para vocês aí, tá bom? Já até está com o Anderson já, tá? Que eu mandei antes, tá bom? Vou já pedir para ele postar nesse momento agora. Beleza, gente? Então, já podem ir lá trabalhando o exercício e... Olha, pessoal, ainda bem que acabamos, que por aqui deu um trovão enorme. Quando dá trovão enorme, a internet se afoga, né? Mas ainda bem que deu certo. Boa noite, gente. Então, vou já pedir para ele colocar aqui para vocês o material. Ah, pessoal, eu vou fazer a frequência também pela entrega dos trabalhos, igual como eu fiz na terça-feira. Professora... Oi, Larissa. Professora, ontem eu tive um problema na hora Na verdade, durante a aula eu tive problemas de conexão. Larissa, você mandou um e-mail, não foi, Larissa? Isso. Eu vi, Larissa. Eu estou com a lista de frequência aqui do meu lado, de ontem. Eu vou já validar, que foi bom você lembrar. Eu vou já validar aqui a tua presença. Tá bom, então. Obrigada, tá? Eu não consegui responder, mas eu vi lá. Nem vou responder lá, tá, Larissa? Mas tá, prometo muito obrigada. Vou já validar aqui a tua frequência de ontem. Obrigada, professora. Nada. Boa noite. Boa noite.